Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Passageiros reclamam da falta de ar condicionado nos ônibus em Florianópolis. Polícia Civil de São Paulo faz operação contra hackers que vazaram dados de 13 milhões de pessoas que usam o bilhete único. A aviação Águia Branca terá que indenizar a passageira menor obrigada a descer de ônibus. A empresa também registrou aumento no serviço de encomendas em 25% em 2022. Setor rodoviário deve ampliar a oferta de ônibus em 25% para o carnaval. O TCU votará processo de novas linhas de ônibus interestaduais na próxima sessão em 1º de fevereiro. Em Maringá, o terminal rodoviário agora tem plataforma para ônibus de turismo e de excursão. O Grupo Caio lança a página na internet com plataforma para quem deseja trabalhar na indústria de carrocerias de ônibus. Notícias da Itapemirim. Veja quais linhas a Zantur pediu à NTT para iniciar as operações que eram da Itapemirim e Caiçara. E ainda, você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere aqui na edição de 31 de janeiro de 2023. Os passageiros de Florianópolis seguem sofrendo com o verão deste ano ao embarcar nos ônibus municipais que não possuem ar-condicionado. Os moradores e até turistas que usam os coletivos relatam calor excessivo ao longo das viagens na capital catarinense. Alguns rodoviários que trabalham diariamente no transporte relatam que o calor é intenso, mesmo quando os coletivos não estão lotados. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina estiveram na última sexta-feira, dia 27, realizando uma medição do calor enfrentado pelos passageiros dentro dos ônibus, quando os termômetros marcaram 30 graus Celsius. De acordo com o NSC Total, para a realização da medição do calor foram usados 3 equipamentos: anemômetro, termohigrômetro e um sensor de temperatura de globo. A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, uma operação para investigar o vazamento de dados de 13 milhões de usuários do bilhete único por causa de um ataque de hackers. A ação foi da Delegacia de Crimes Cibernéticos do departamento que investiga o crime organizado. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em 2 endereços residenciais na capital paulista. Os policiais chegaram aos locais por meio do identificador de IP dos computadores. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que as apurações continuam. Policiais civis da 4ª Delegacia de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a DIC, cumpriram mandados de busca e apreensão nesta terça-feira na capital paulista. A ação faz parte da primeira fase da Operação Bus Stop, que investiga a invasão do sistema digital de cadastro dos usuários do sistema público de transporte ocorrido no final do ano passado. As diligências prosseguem em sigilo para a completa elucidação dos fatos. Em 26 de dezembro de 2022, a SP Trans admitiu que em abril de 2020 houve o vazamento de dados pessoais de 13 milhões de usuários. A SP Trans, que gerencia os ônibus da cidade de São Paulo, informou na ocasião que vazaram dados como o nome, nome social, data de nascimento, CPF, RG, endereço, número de telefone, filiação,
PIS, matrícula de aluno, estado civil, naturalidade, sexo, e-mail, além de login e senha do portal de serviços da SP Trans na internet. A gerenciadora diz que foi vítima também e garantiu na ocasião que não foram retirados valores dos saldos dos passageiros. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa que a aviação Águia Branca terá que indenizar uma menor de idade que foi obrigada a desembarcar de um ônibus. A menor, representada pela sua mãe, ingressou com uma ação indenizatória contra a empresa de ônibus, a qual teria obrigado a menina, que estava acompanhada de seu tio, a descer do ônibus no meio do trajeto da viagem em um local desconhecido. Segundo os autos, a requerida teria obrigado a passageira a se retirar do veículo, sob a justificativa de que a documentação da autora estava irregular. No entanto, o juiz da 4ª Vara Civil da Vila Velha observou que as autorizações, bem como os documentos, deveriam ter sido verificados no embarque da requerente. Por fim, o magistrado entendeu que a condutora da ré foi abusiva, acarretando abalo moral e frustrando a viagem da parte autoral, que foi submetida a momentos de insegurança e perigo. Diante do exposto, o juiz condenou a requerida a restituir a menor no valor de R$30 referente ao bilhete adquirido, além de indenizá-la por danos morais fixados em R$3.000. O Águia Branca Encomendas, serviço de transporte de cargas da aviação Águia Branca, cresceu cerca de 25% durante 2022 e realizou o envio de cerca de 11.000 pacotes durante as festas de final de ano, um aumento de quase 10% no fluxo regular. A possibilidade de enviar itens que não são aceitos em outras modalidades, como cosméticos e guloseimas tradicionais da época, além das mais de 500 localidades que o serviço acrescentou à sua malha nesse ano, tornou o serviço bastante atrativo para quem quer enviar presentes para a família e até para pequenos negócios. Com as festas de final de ano, muitas pessoas enviaram presentes. Também aumenta o fluxo de pacotes de comerciantes e pequenas empresas que estão em um pouco período aquecido de vendas. A maior parte dos pacotes tem itens de confecção, mas também levamos eletrônicos, livros, material de papelaria e até itens alimentícios, explica Nelson Zanoni, gerente responsável pelo setor. A expectativa é que em dezembro a gente receba também muitas pessoas querendo aproveitar o serviço para fazer entregas de última hora. As encomendas podem ser levadas pelo cliente direto ao balcão das agências, presentes em localidades por todo o país, de onde são embarcados no primeiro ônibus que esteja saindo para o destino escolhido, o que garante uma entrega rápida mesmo para cidades do interior. É possível também solicitar a retirada em uma modalidade chamada de porta a porta. A pessoa que irá receber pode aguardar na rodoviária ou optar por esperar o seu pacote chegar em casa. Em ambos os casos, o cliente recebe um código que permite que o item seja rastreado online. Para garantir entregas rápidas e seguras, a empresa aproveita capilaridade de suas linhas do transporte rodoviário e o espaço ocioso dos bagageiros dos ônibus, transportando pacotes de até 60 centímetros e 50 quilos. Contando com a certificação da Anvisa para transporte de insumos, o Águia Branca Encomendas também pode transportar itens delicados, como medicamentos, cosméticos e vacinas. Apenas no último ano foram enviados cerca de 2,3 milhões de pacotes pelo serviço, que está disponível tanto para pessoas físicas e jurídicas. Para atender à demanda turística do Carnaval 2023, a expectativa do setor rodoviário é que a oferta de ônibus aumente em 25% em comparação com o ano de 2020, data da última movimentação expressiva para o período, de acordo com o índice da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, feito a pedido do Ministério do Turismo e divulgado na última quinta-feira, dia 27 de janeiro. De acordo com o levantamento, entre os destinos mais buscados pelos foliões estão as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Diamantina, Ouro Preto e Belo Horizonte, em Minas Gerais, além das praias do estado do Rio de Janeiro.
A ClickBus, uma das plataformas de venda de passagens de ônibus mais populares do país, apontou que entre os meses de janeiro e setembro de 2022 foram vendidas 83% mais passagens de ônibus do que no mesmo período de 2020. Segundo a plataforma, a competitividade dos preços e a modernização da infraestrutura dos ônibus são fatores que podem estar impactados na expansão do transporte rodoviário de passageiros. Dados da Pesquisa Nacional de Domicílios, realizada pelo Ministério do Turismo e o IBGE, apontam que cerca de 12,5% das viagens realizadas em 2021 foram de ônibus de linha, 10,2% de avião e 57,2% de carro particular ou de empresas. Amanhã, quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023, o TCU, Tribunal de Contas da União, pode pôr fim a uma novela que já se arrasta há quase 2 anos, a liberação de novas linhas de ônibus interestaduais. A revogação da medida cautelar que impede a ANTT de liberar novas rotas estava prevista para ser votada pela Corte no dia 25 de janeiro passado, mas foi retirada da pauta poucos minutos antes do início da sessão. A revogação da cautelar deve ser julgada agora, mas de 3 meses após o ministro Vital do Rego solicitar vistas do processo por 60 dias, o que postergou a decisão. O processo 033.359/2020.2022 trata de denúncia com pedido de medida cautelar fundada em indícios de irregularidades ocorridas na agência e tem como relator o ministro Antônio Anastasia. Anastasia assumiu a vaga de Raimundo Carreiro, que concedeu a medida responsável pela suspensão de todas as autoridades de novos mercados para o transporte interestadual e internacional de passageiros, emitidas com base na deliberação 955/2019, em determinação proferida no início de 2021. O relatório dos técnicos do TCU rebateu a maioria das denúncias que sustentaram a decisão do ministro Carreiro. A proposta da área técnica do tribunal é que, enquanto a ANTT não aprovar novo mercado regulatório, se abstenha de negar autorizações de linhas de ônibus com base em normas consideradas anticoncorrenciais. O transporte terrestre regular de passageiros é atualmente regulamentado pela Resolução ANTT número 4.770, publicada em 2015. Com a mudança significativa do cenário legal, o que implica em alterações na resolução somada à cautelar do TCU, a ANTT decidiu promover nova proposta de regulamentação para revisar o marco regulatório do transporte de linhas interestaduais. Em fase de consolidação, a nova proposta de regulamentação da ANTT poderá ser acelerada caso a liminar fosse derrubada pelo plenário do TCU nesta quinta-feira. Ao impedir que novas empresas de ônibus lançassem novas rotas capazes, a crítica é que a decisão do TCU impediu que as viagens pelo transporte interestadual diminuíssem seus custos, além de ofertar linhas inéditas para ligar cidades que não têm ainda atendimento pelo Serviço Regulado de Transporte Rodoviário de Coletivo Interestadual de Passageiros. Desde a decisão do ministro Carreiro em março de 2021, as empresas do transporte regular só conseguem oferecer ônibus interestaduais para rotas onde tem autorização para operar. Pelos dados da ANTT, atualmente a agência tem na gaveta mais de 1.000 pedidos de autorização aguardando análise. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, respondeu ao requerimento da Suzantur, transportadora turística Suzano Limitada, sobre o pedido das empresas de ônibus sobre as linhas que pretendem operar, inicialmente a Aviação Itapemirim e Aviação Caiçara. O requerimento, encaminhado pela Suzantur em 13 de janeiro de 2023, destaca 11 linhas, sendo elas Rio de Janeiro, Brasília, Volta Redonda a Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador via Juiz de Fora, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Nanuque, Minas Gerais, Santos, Ipatinga, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Guarapari, Belo Horizonte via João Monlevade e Vitória, São Paulo via Marataízes. Na resposta da ANTT, publicada no site da agência nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, em ofício assinado pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, substituto Ricardo
Mótio Antunes são enviadas a Suzantur as especificações dos requisitos técnicos operacionais indispensáveis para a operação do serviço. Ao mesmo tempo, o ofício da NTT ressalta que, na hipótese de não haver interesse na operação de algum dos mercados ou seções cadastrados referentes às linhas indicadas, deverá ser apresentado pedido de desistência específico, de modo que a linha a ser reativada corresponda ao serviço que se pretende operar. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um pedestre foi atropelado por um ônibus urbano da empresa Alibus Transporte Limitada e morreu por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã desta terça-feira, dia 31 de janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atropelamento ocorreu na Avenida Barreira Grande, no Aricanduva, na zona leste da capital paulista. A corporação deslocou 4 viaturas para o atendimento e a vítima chegou a ser retirada debaixo do ônibus, mas segundo os bombeiros, foi constatado óbito no local pelo médico da Unidade de Suporte Avançado. A SP Trans, que gerencia os ônibus da cidade de São Paulo, disse lamentar o acidente e que, se identifica imprudência do motorista, o profissional poderá ser afastado das funções. A SP Trans lamenta a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 45.427 da linha 3729/10 Shopping Aricanduva Metrô Carrão, por volta das 10 horas e 20 minutos desta terça-feira na Avenida da Barreira Grande 585 no sentido bairro Jardim Colorado, e informa que seu programa de redução de acidentes em transportes está apurando o caso. Se identificada a imprudência do motorista, ele poderá ser afastado de suas funções, devendo realizar exames psicológicos, de sanidade física e mental, além do curso de direção defensiva para ser liberado a voltar à atividade. Todos os operadores do sistema são submetidos a cursos de treinamento constantes, conforme definido nos contratos de concessão firmados entre o poder público e as empresas, cabendo à SP Trans o acompanhamento dos treinamentos por meio de auditorias presenciais e à distância, bem como seu conteúdo e a carga horária. O objetivo de treinamentos é conscientizar os operadores quanto ao papel que desempenham no sistema de transporte da cidade, com foco na direção de segurança e atendimento ao usuário, com especial atenção aos pedestres, pessoas com deficiência, idosos, motociclistas, ciclistas, entre outros. No Nordeste, um ônibus desgovernado subiu a calçada de uma rua e atingiu uma tenda montada em frente a uma loja na manhã desta segunda-feira em Natal, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no bairro Felipe Camarão, na zona oeste da cidade. Apenas o motorista e 3 passageiros estavam no veículo no momento do acidente. Uma passageira teve ferimentos leves em um braço. Segundo testemunhas, o caso aconteceu por volta das 6 horas e 30 minutos da manhã na rua Rainha do Mar. O veículo da linha 599 seguia no sentido Leningrado, quando o motorista percebeu que algo tinha quebrado no veículo e perdeu o controle do ônibus. O motorista contou que alguma coisa quebrou no carro. Ele perdeu o controle e tentou colocar aqui. Conseguiu salvar o pessoal, mas quebrou o ônibus. O carro veio pendendo. Ele tentando salvar, o que ele conseguiu fazer foi jogar aqui para não capotar, afirmou o comerciante Iverton Emídio, que presenciou o acidente. Um mecânico que foi ao local constatou uma quebra no pino localizado na ponta do eixo do veículo. Gerente de operações da empresa proprietária de ônibus, Fábio Brito, afirmou que o ônibus estava com a manutenção em dia e passa por várias vistorias periódicas. O veículo é de 2008. No último sábado, dia 28 de janeiro de 2023, no Rio de Janeiro, um ônibus intermunicipal desgovernado invadiu o terminal anexo à Central do Brasil, destruindo parte do local e colidindo com outro veículo. A FETransport, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, disse que a transportadora Tinguá, responsável pelo veículo, lamenta o ocorrido e que o ônibus foi recolhido para reparo após o acidente, que não feriu pessoas. Um homem que não teve sua identidade revelada foi preso na noite deste último domingo pelo crime de tráfico de animais silvestres. Uma ação de fiscalização da Polícia Militar de Alagoas abordou um ônibus na cidade de Palmeiras dos Índios, no agreste alagoano, onde encontraram quase 100 pássaros sendo transportados ilegalmente. De acordo com a informação do Batalhão de Polícia Ambiental, graças a uma denúncia anônima, foi possível prender o traficante de animais. Segundo a corporação, o coletivo saiu de Arapiraca,
e seguiu viagem para a cidade pernambucana de Caruaru. Ao todo, 95 aves foram apreendidas com o suspeito. O BPA informou ainda que vários passageiros do veículo trabalham como feirantes e acredita que os pássaros apreendidos seriam comercializados no município. Um ônibus rodoviário da empresa JB Transportes tombou na BR-040 na descida da Serra de Petrópolis na madrugada deste domingo, deixando 26 feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de Juiz de Fora e tinha como destino a praia de Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando na altura do quilômetro 87 o ônibus ficou sem freio. Ao perceber o perigo de estar descendo a serra, o motorista conseguiu jogar o coletivo para a encosta da beira da rodovia, já que poderia despencar no abismo. A concessionária Concer, que administra o trecho, informou que cerca de 20 pessoas foram atendidas com ferimentos leves. A agente do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU também atenderam a ocorrência. Ao menos 2 pessoas em estado mais grave foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa em Petrópolis. Outros feridos foram encaminhados para o Hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um ônibus que seguia transportando 44 passageiros de Queta, na província de Baluchistão, para Carati, bateu em um pilar de uma ponte e caiu em seguida, pegando fogo, matando 40 pessoas. De acordo com o governo local, entre os 40 mortos estão mulheres e crianças. Os 4 feridos foram resgatados e encaminhados para um hospital local. A informação foi confirmada pelo Anza Anjum Nadem, comissário assistente em Bela. 4 passageiros feridos. A agente do Corpo de Bombeiros da região atenderam a ocorrência, que chamou a atenção pela gravidade do acidente. O ministro-chefe de Baluchistão, Mir Adbul Quds Bizenro, lamentou a perda de vidas e ordenou que as autoridades forneçam as melhores acomodações médicas para os feridos. Acidentes de trânsito no Paquistão, frequentemente atributivos às violações, são responsáveis por milhares de mortes a cada ano. Em Minas Gerais, um micro-ônibus que foi fretado para transportar adolescentes de categoria de base de um time de futebol amador do Rio de Janeiro tombou na madrugada desta segunda-feira na BR-116 em Além, Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 792 da rodovia, deixando ao menos 4 mortos e 28 feridos após o coletivo cair de uma ponte de 10 metros de altura. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que foi acionado às 2 horas e 50 minutos da manhã desta segunda-feira, como afirmou a CNN, que além do motorista estavam a bordo 28 adolescentes jogadores de futebol e 4 adultos da comissão técnica. Foram confirmadas ao menos 4 mortes, um adulto e 3 adolescentes que tinham entre 14 e 17 anos e 28 feridos. A BR-116 ficou totalmente interditada das 3 horas e 30 minutos da madrugada até as 6 horas e 30 minutos da manhã desta segunda. Os adolescentes a bordo eram jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena, um time amador vinculado a um projeto social de Duque de Caxias. Eles estavam em Ubaporanga, em Minas Gerais, para a disputa de um torneio chamado Copa Nacional, que teve as finais disputadas neste domingo. A PRF informa ainda que alguns feridos estão em estado grave. As vítimas foram socorridas para hospitais de Leopoldina e Além, Paraíba. Um ônibus rodoviário da Autoaviação Catarinense com 54 passageiros tombou na madrugada desta terça-feira, na altura do quilômetro 230 da BR-277, em Fernandes Pinheiro, no interior do Paraná, deixando ao menos 7 mortos e 22 feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo fazia linha Florianópolis-Foz do Iguaçu e saiu da capital catarinense às 4 horas e 40 minutos da tarde, quando perdeu o controle e saiu da rodovia, tombando em seguida. A corporação informou ainda que 4 corpos estavam soterrados embaixo do coletivo e que o mesmo já foi retirado do local para o resgate dos corpos. O acidente teria ocorrido por volta das 1 hora e 50 minutos desta madrugada e a dinâmica ainda não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal. Inicialmente, a PRF havia informado que eram 6 mortos, mas atualizou para 7. O homem havia saído do local do acidente antes da chegada das equipes de resgate, na tentativa de socorrer o filho de 3 anos, mas a criança já estava morta.
Além dos agentes da PRF, o Corpo de Bombeiros e o SAMU também atenderam a ocorrência. Dos 22 feridos, 7 estão em estado grave, conforme informações do Corpo de Bombeiros do Paraná. Além de argentinos, o ônibus levava paraguaios, franceses e alemães. Entre os mortos estão uma criança de 3 anos, argentina, 2 mulheres, sendo uma argentina, mãe da criança que morreu, e 4 homens. A aviação catarinense informou por meio de nota que lamenta o ocorrido e que equipes estão no local prestando assistência aos passageiros e familiares. Reforçou ainda compromisso com a segurança e está à disposição das autoridades para esclarecimentos. 2 plataformas do terminal rodoviário de Maringá agora atendem ônibus de turismo e excursões. Embarque e desembarque pode ser feito desde a última sexta-feira nas plataformas 13 e 14 do terminal. A mudança prevista no Decreto Municipal 2346/2022 deve garantir mais comodidade e impulsionar o turismo local. As companhias interessadas em utilizar o serviço do terminal precisam se cadastrar na Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo e pagar uma taxa. Vans e micro-ônibus pagam R$ 60, já o valor da taxa dos ônibus é de R$ 120. O tempo de permanência dos veículos nas plataformas é de 40 minutos. O Grupo Caio, que atua no setor de fabricação de carrocerias de ônibus, lança nesta segunda-feira uma página na internet para cadastramento de currículos e seleção de pessoas interessadas em trabalhar neste setor. A página de carreiras é dentro da plataforma GUP, e com isso todo o processo seletivo para vagas internas e externas passa a ser 100% digital, proporcionando ao candidato o acompanhamento de todas as etapas pelo computador ou celular. A página de carreiras do Grupo Caio e GUP é acessível a pessoas com deficiências auditivas. A plataforma possui uma tradutora virtual que interpreta todo o conteúdo do site para Libras. A Caio explica que, com a migração para a nova ferramenta de seleção, todos os candidatos que tinham currículo cadastrado no site da Caio devem realizar um novo cadastro na página de carreiras www.caio.com.br na aba RH Pessoas, vagas disponíveis para concorrer às oportunidades. O Grupo Caio informou também que o candidato para vagas das empresas do Grupo Caio pode, durante o cadastro, informar se foi indicado por algum funcionário que já atua nas companhias. Na opção "Você foi indicado para esta vaga", o candidato deve selecionar sim e informar o nome e e-mail particular do funcionário do Grupo Caio que o indicou. Um funcionário citado irá receber um e-mail para confirmar a indicação do candidato. Para facilitar ainda mais o cadastro, foi criado um passo a passo disponível no LinkedIn Caio Oficial, www.linkedin.com/company/Caio Induscar Oficial. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não esqueçam que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.